queridos amigos da Sociedade Espírita Casa do Evangelho. É uma alegria estar com vocês neste encontro para falarmos de uma figura ilustre e muito importante de conhecermos a sua vida e o seu legado. Falaremos de Caibar de Souza Schutel, um exemplo de vida e de cristão para todos nós. Mas não sem antes agradecermos mais uma vez ao Mestre Jesus pela oportunidade deste encontro, pelas possibilidades que temos hoje de conhecer o seu Evangelho, a doutrina dos Espíritos e trazermos através dela elementos para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, para principalmente mudarmos a nossa forma de sentir e também de ação perante ao mundo e a nós mesmos. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam nos nortear, nos fortalecer para a nossa jornada. E que os exemplos desse homenageado de hoje, que é Caibar Schutel, possam nos levar a reflexões profundas sobre o seu fazer, às luzes do Evangelho de Jesus. O nosso homenageado, ele chamava-se Caibar de Souza Schutel e ele nasceu no Rio de Janeiro em 1868, no dia 22 de setembro, numa época em que era Brasil Império, o imperador era Dom Pedro II e a capital do Brasil era Rio de Janeiro, este local que ele nasceu. Os pais de Caibar desencarnaram quando ele tinha ali em torno de 8, 9 anos de idade, então ele ficou órfão muito cedo. Seu pai era o senhor Antero de Souza Schutel e sua mãe Dona Rita Tavares Schutel. O pai morreu em abril de 1877, a mãe estava grávida do irmãozinho de Caibar, que nasceu no dia 12 de setembro, mas no dia 24 de setembro, 12 dias depois, a mãe também veio a falecer. E esse irmãozinho dele viveu por apenas 4 anos. Em função da morte dos pais, o Caibar teve que morar com o pai do pai dele, o seu avô, Dr. Henrique Schutel, que, ao receber o menino, o matricula na escola que era a melhor e a principal do Brasil, que era o Colégio Pedro II, uma escola de referência. Mas Caibar fica lá de 1878 até 1880 e ele pede para encerrar os estudos e ir para o mercado de trabalho. Ele era ainda muito jovem, com 12 anos, mas era muito comum na cultura, à época, as crianças e os jovens começarem a trabalhar muito cedo. E nós vamos perceber que Caibar tem esse espírito de ser um ser de muita realização, de fazer e de colocar a mão na massa. Então ele vai buscar empregar-se numa farmácia próxima ali da onde o avô dele, que era médico e também tinha outras atividades, tinha um consultório. Essa farmácia ficava na rua 1º de Março e ela levava o nome de Farmácia e Drogaria Granado, que veio depois a tornar-se essa grande empresa de perfumaria, que é a Granado, e lá ele entra como aprendiz e vai se especializando e se torna um farmacêutico prático, que vira sua profissão durante toda a sua vida. Era comum na época, como não tinha muitas instituições de ensino, as pessoas aprenderem um ofício através do repasse de alguém que já tinha o conhecimento e a prática. Então ele se torna esse farmacêutico
prático, aprende com quem já fazia, laborando ali no dia a dia. Em 1891, por questões de saúde, ele é orientado pelo seu médico a sair do Rio de Janeiro. Caibar estava com a saúde debilitada, prestes a ter uma tuberculose, e naquela época não tinha cura, tratamento para isso. E o caso era bem grave já. Então ele vai, em função disso, buscar novos ares, um novo local para se estabelecer, e ele intuitivamente acaba selecionando Araraquara, que era uma cidade do interior de São Paulo, que era uma espécie de fim de linha da ferrovia, né, da rede ferroviária, que era o principal meio de transporte à época. Chegando em Araraquara, ele vai procurar saber onde que era a melhor farmácia da cidade. E lá sinalizam que é a farmácia Moura, do Sr. João Batista Raia, que hoje em dia é conhecido como o proprietário da famosa rede de drogarias Raia, mas na época a farmácia dele se chamava Moura. Ele fica lá 2 anos, empregado nessa farmácia, depois ele vai para Piracicaba, ali próximo, e vai trabalhar na farmácia Neves. Ele sai depois de um tempo da farmácia Neves, retorna para Araraquara e ele vai adquirir um pequeno sítio para cultivar frutas, verduras e abre um pequeno comércio e passa a trabalhar então como comerciante. Só que em 1895, Araraquara teve um surto de febre amarela e Caibar, como prático de farmácia, vai atuar no auxílio ao combate a essa moléstia. E depois desse período, ele vai para Itápolis, também uma cidade próxima ali de Araraquara. Ele, depois de um tempo, ele vai para um vilarejo chamado Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras, também próximo ali da região. Ele chega nesse lugar em 1896, lá ele estabelece uma farmácia e numa esquina. Este local, inclusive, existe até hoje, a edificação, ainda hoje é uma farmácia com um outro nome, mas os proprietários colocam, né, tem hoje uma faixa com o mesmo nome, Farmácia Schutel, em homenagem a Caibar. E Caibar, nessa época, ele era católico, uma pessoa muito ligada à religião, um católico fervoroso. Sempre foi um homem que as questões espirituais, religiosas, sempre causou interesse dele. Muito respeitador, um cidadão de bem e sempre querendo o bem dos outros. Um homem que gostava de auxiliar, muito caridoso. E ele vendo ali que a cidade poderia oferecer mais aos seus cidadãos, ele então reúne-se com algumas pessoas e propõe que a cidade seja emancipada para ser um município e não apenas um vilarejo de Araraquara. E eles conseguem esse feito em 1898. Então, esse pequeno vilarejo, que chamava-se Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras, se torna município de Matão. E Caibar, já ali uma pessoa conhecida, admirada na cidade, ele é sugerido que ele se torne o primeiro intendente, o que corresponderia a um cargo de prefeito da cidade. Então, Matão teve como seu primeiro prefeito Caibar Schutel, e ele é ainda católico nessa ocasião. Em 1904, começam a se intensificar sonhos de Caibar com seus pais. Então, era recorrente esses sonhos, onde ele conversava com o pai, com a mãe, e eram muito reais esses encontros. E ele fica incomodado com aquilo, vai procurar entender melhor isso e vai conversar com o padre. E o padre escuta tudo aquilo, fica meio desconfiado e fala com ele
que aquilo pode ser coisa do demônio, e a resposta é insatisfatória para o Caibar. Ele vai buscar em outros lugares uma resposta. E ele fica sabendo que na cidade tinham lá 2 senhores que realizavam reuniões mediúnicas num formato que era de tipologia, onde você faz perguntas e vem sons, vem pancadas com respostas, montando ali a letra do alfabeto. Ele participa, pede para participar de uma reunião dessa, faz algumas perguntas, fica satisfeito com as respostas que vieram e então ele fica um pouco curioso com essa questão do espiritismo. Essas pessoas não tinham tanto conhecimento assim da doutrina, mas ele ficou mexido com aquela experiência, com aquele fenômeno que ele pôde presenciar. Comenta com um conhecido dele, que era o senhor João Rosa e Silva, que era um simpatizante do espiritismo, morava em Itápolis. Esse senhor era caixeiro viajante, e ao comentar com ele, o senhor João presenteia o Caibar com um exemplar de O Reformador, aquela revista da FEB, né, aquele jornal da FEB, à época, que trazia artigos sobre o espiritismo. E ele lê aquilo, fica muito impressionado com a clareza, a linha racional da explicação, e principalmente com a moral cristã envolvida. E no jornalzinho ali, que ele recebeu, no Reformador, nesse periódico, tinha lá como adquirir os exemplares das obras da codificação de Kardec e também um livro do Dr. Bezerra de Menezes, vivo à época, chamado Estudos Filosóficos. E ele encomenda tudo. Algum tempo depois chega para ele esses livros e ele praticamente em um mês lê e devora aquilo tudo e fica assim embevecido e muito entusiasmado com o espiritismo. E chega à conclusão que a vida continua após a morte, compreendeu melhor os fenômenos dos sonhos, das possibilidades desse intercâmbio que ele estava tendo ali em sonhos com o pai e com a mãe, e passa a aprofundar nos estudos ali, nos livros, e fica tão entusiasmado que em 1905, um ano depois, ele funda um grupo espírita chamado Amantes da Pobreza e passa então a servir a comunidade com o centro espírita. E nessa ocasião ele queria tanto divulgar esses saberes, essas luzes, que ele resolve montar um periódico chamado O Clarim, um jornal que foi lançado no dia 15 de agosto de 1905, um mês depois que ele funda o Centro Espírita, e ele vai ser produzido numa linguagem mais simples para que pudesse ser acessível a toda a população, o jornal. E esse periódico, ele é editado até hoje pela Casa Editora Clarim, que foi fundada ali por Caibar à época. Aqui está a edição de agosto de 2026. Nós estamos exatamente nesse mês em que nós estamos tendo essa conversa aqui com vocês. Em 1911, ele já lança também um primeiro livro chamado Espiritismo e Protestantismo. Em 1912, ele já fazendo muita caridade ali pelo centro espírita, atendendo pessoas doentes, obsediados. A cidade não tinha um hospital e o centro espírita já estava pequeno para atender essas pessoas que chegavam buscando auxílio e que ele nunca negava. Então ele tem a ideia de, através do centro espírita, construir um hospital
que ele batizou de Hospital de Caridade. Ele tenta ali, junto à comunidade, vai se buscando os recursos para a construção do hospital, mas como a comunidade, a maioria ainda era católica e o projeto tinha um cunho espírita, muitas pessoas não apoiaram. Inclusive o padre local combatia Caibar, falava até para as pessoas não comprarem na farmácia dele, que o espiritismo não era coisa de Deus. E Caibar, então, não consegue levar adiante o projeto do hospital. Então, um ano depois, esse embrião do hospital, criado por Caibar e pelo Centro Amantes da Pobreza, ele repassa os recursos que ele tinha adquirido até então para outras pessoas. Ele declara então que o hospital não fará mais parte do projeto do Centro Espírita, mas a comunidade recebe a ideia, o embrião e já alguns recursos que ele conseguiu adquirir ali com alguns pares. E o hospital, depois mais adiante, em 1928, começa, com a verba já da sociedade local, a ser construído. E atualmente esse hospital existe, é uma referência na região, está no mesmo terreno que foi construído inicialmente, mas com uma outra fachada ampliada, e chama-se Hospital Carlos Fernando Malzone. Caibar, ele tinha um carinho muito especial pelo Dia de Finados, então ele foi pioneiro em publicar uma edição especial do jornal dele, o Clarim, e sair distribuindo nos cemitérios para as pessoas que iam lá visitar os seus parentes que já faleceram, e com mensagem de esperança, de que a vida continua. E ele tinha muito carinho por essa atividade. Então nós estamos vendo aí uma foto dele no cemitério com os seus amigos distribuindo este periódico. E em 1913 teve uma tiragem recorde de 40 mil exemplares. O jornal não só ia para Matão, mas para várias cidades da região, Araraquara, Piracicaba, Itápolis, chegando até mesmo à capital, São Paulo. Ele também distribuía remédios o tempo todo para aqueles que não tinham condições de pagar, principalmente pessoas que chegavam em busca dele, já tendo ouvido falar de Caibar. Então ele construiu ali próximo à farmácia casinhas de madeira para abrigar essas pessoas que iam buscar auxílio junto a ele, principalmente pessoas que não encontravam acolhida em outros lugares, como os rancenianos, né? Os leprosos, ou aqueles que eram tratados como loucos, e ele e a esposa acolhiam essas pessoas e nada cobravam. E Caibar tinha também uma charrete onde ele colocava medicamentos e ia até mais distante nas fazendas para também cuidar das pessoas que tivessem com problema, ofertando não só o medicamento físico do corpo, mas também aplicando passes e falando do Evangelho para essas pessoas. Ele também passa a visitar a cadeia pública, levando medicamentos, alimentos e principalmente dando atenção para essas pessoas presas. E às vezes as pessoas chegavam lá como loucos, não tinha um manicômio a cidade. Então as pessoas que tinham problemas mentais ou obsidiadas, consideradas loucas, elas acabavam indo parar na cadeia. E ele também prestava um socorro espiritual para essas pessoas que eram tidas como loucas. Os guardas, inclusive, quando chegava um perfil desse lá, já corriam chamar o Caibar para poder auxiliá-los. Então, a esposa dele, que foi a Dona Maria Elvira da Silva e Lima, conhecida como Mariquinhas,
auxiliava Caibar o tempo todo. Eles viveram juntos durante um bom tempo, mas eles se casaram depois dessa vida marital, né? No dia 31 de agosto de 1905. Se casaram em Itápolis, não tiveram filhos, e a esposa dele foi diagnosticada, né? Ela tinha algumas manchas na pele que incomodavam muito, foi diagnosticada como hanseníase, mas depois, mais tarde, se descobriu que era uma doença rara, que era o lúpus. 20 anos depois de lançado o jornal O Clarim, com essa linguagem mais popular, ele percebe que ele também tinha que atingir as pessoas doutas, e ele já se correspondia com pessoas fora do Brasil que também pesquisavam sobre espiritualismo e espiritismo. E aí ele resolve lançar uma outra publicação de cunho mais aprofundado, justamente para essas pessoas que desejavam ter um olhar mais científico sobre e filosófico sobre a doutrina espírita. Então, no dia 15 de fevereiro de 1925, ou seja, 20 anos depois que lançou o Clarim, ele lança um periódico chamado Revista Internacional do Espiritismo, que depois foi rebatizada de Revista Internacional de Espiritismo. Assim como o Clarim é uma publicação que existe até hoje, de forma ininterrupta, e que pode ser hoje assinado ainda e receber pelos correios, ou impresso, ou pode ter acesso online. E essa Revista Internacional do Espiritismo foi uma revista muito importante para a época, e Caibar, apesar de viver em Matão, quase uma roça, né, no interior de São Paulo, ele conseguia se corresponder com pessoas muito importantes no exterior, e a proposta da revista era justamente buscar o que tinha de mais atual nas discussões científicas e de pesquisas, traduzir e publicar no idioma português. E na primeira edição já da Revista Internacional do Espiritismo, vão sair artigos de pelo menos uns 6, 7 periódicos do exterior, de diversas línguas, de inglês, francês, italiano, e de vários outros países, de pesquisadores renomados do espiritualismo, e ele traduz isso. Ele traduziu do francês e do espanhol, era ele mesmo que traduzia, mas também tinham companheiros que traduziam de outras línguas. E ele se correspondeu com figuras ilustres, como Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, também Leon Denis, Charles Richer, que foi um pesquisador da metapsíquica e que foi prêmio Nobel de Medicina. Então vejam, uma pessoa do interior de São Paulo, quase um sertanejo, se correspondendo com alguém que foi ganhador do prêmio Nobel. Então olha o quão era um espírito iluminado, Caibar, que eles sempre buscavam novos horizontes de entendimento, de saber, de ampliar as possibilidades de busca de sabedoria, de conhecimento, e proporcionar isso para as outras pessoas também. Caibar Schutel, ele publicou uma série de livros entre 1911 e até a sua morte, e fez conferências também diversas, palestras em diversas cidades. Então é por isso que ele é considerado um bandeirante do espiritismo, porque ele abriu caminhos, ele realizou coisas que ninguém fez à época. Ele foi pioneiro em muitas coisas.
Por exemplo, o primeiro programa radiofônico a falar de espiritismo foi Caibar Schutel, que proferiu em Araraquara, na Rádio Cultura, que era a principal ali da região, tinha a sigla PRD4, e ele fez 15 conferências, 15 palestras espíritas na rádio, foi pioneiro com o programa espírita em rádio, e ele fez essas conferências entre agosto de 1936 até maio de 1937. E essas conferências depois foram transcritas e viraram um livro. Isso tudo pode ser adquirido na casa editora O Clarim, que representa todo esse legado de Caibar. Em 1938, depois de uma longa vida profícua em auxílio ao próximo, em trazer luzes para toda a comunidade ali de Matão e o entorno, e vamos dizer, do Brasil, ele, e ser um exemplo do homem de bem, em 1938 ele retorna à pátria espiritual. E foi no dia 30 de janeiro de 1938, ele teve um aneurisma, e nessa data, às 16h15, ele desencarna. E uma coisa interessante que ocorreu foi que, enquanto os amigos estavam preparando ali o velório, o enterro, existia no centro espírita lá, os amantes da pobreza, um médium, que era o senhor Urbano de Assis Xavier, e Caibar, antes mesmo de ser realizado o velório dele, ele se manifesta através do ser Urbano. Vejam que isso é para poucos. Tem que ser um espírito muito desapegado à matéria para conseguir ter esse mérito de desencarnar e poucas horas depois já estar bem, se manifestando. E através desse médium que convivia com ele, o senhor Urbano, ele vem e traz mensagens para os amigos que estavam ali próximos do médium. E as pessoas estavam até discutindo um pouco antes dele se manifestar como que deveria ser o túmulo dele, um túmulo suntuoso, luxuoso pela pessoa que ele foi. E o que ele vai dizer para esses amigos que estavam próximos ali do médium é o seguinte: olha, não fiquem chateados comigo, não fiquem aborrecidos. Eu percebi que vocês estavam ali discutindo sobre como que deveria ser o meu túmulo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nada de luxo, isso não interessa para o espírito. E se tiver que, seja uma coisa simples, e se tiverem que fazer alguma frase para colocar, né, alguma lápide, eu gostaria que vocês escrevessem no túmulo a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E essa frase ficou imortalizada no meio espírita e ela foi trazida mediunicamente algumas horas depois pelo próprio Caibar, através do médium que convivia ali com ele nos trabalhos espíritas da casa deles. Muitas pessoas auxiliaram Caibar enquanto ele estava em vida, aqui algumas pessoas, e depois que ele desencarnou, muitos auxiliaram a promover, né, o legado dele, manter o legado dele, principalmente com a editora O Clarim. Então nós queremos também trazer aqui o reconhecimento de alguns divulgadores contemporâneos e mantenedores da memória, da vida e da obra e desse legado de Caibar Schutel. Queremos destacar aqui o Orson Peter Carrara, de Matão, e o seu filho Cássio Leonardo Carrara, que hoje é
o atual responsável pela editora O Clarim, o Orson também o tempo todo divulgando o trabalho juntamente com diversos outros companheiros de Matão, mantendo esse legado. E aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da história de Caibara, existe hoje um memorial chamado Caibar Schutel, em Matão, que é exatamente na casa onde ele vivia e que também era a redação do Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo. Esse memorial foi lançado em 2013 e basta agendar visitas, né? Podem ir pessoas, caravanas, agendar para ir lá conhecer e perceber a vibração do local, que é algo maravilhoso. Também queremos destacar aqui pessoas que fizeram biografias sobre Caibar, mantendo a história. Muitas pessoas conhecidas, como Leopoldo Machado, que também é um ícone do espiritismo. Mas atual nós temos aí uma pesquisa muito ampla e aprofundada que foi em busca de documentos, que é o Davi Lisenberg, que tem esse trabalho chamado O Imortal Caibar Schutel, é um dos livros mais recentes, lançado em 2018. Tem outro livro também que é muito conhecido de quem vai querer conhecer a vida de Caibar, que é um livro chamado Bandeirante do Espiritismo, escrito por Eduardo Carvalho Monteiro e Wilson Garcia, que fizeram uma ampla pesquisa. Os dois eram pesquisadores espíritas e é uma das obras mais conhecidas. E também temos pessoas que gostaríamos de citar aqui que trouxeram homenagens muito bonitas a Caibar. Uma delas é o nosso amigo José Henrique Martiniano, de Araraquara, um músico excepcional, e ele pegou essa frase de Caibar: vivi, vivo e viverei porque sou imortal, musicou ela, fez uma gravação linda, ele reuniu o coral de vários lugares, corais espíritas, e fez uma gravação que está no YouTube, numa playlist chamada Mensagem dos Poetas Mortos, de José Henrique Martiniano. E vocês podem ir lá no YouTube e escutar a música chamada O Bandeirante, que é essa música em homenagem. Se der, nós vamos colocar aqui para reproduzir para vocês. Uma música linda que vale muito a pena escutar. E o mesmo José Henrique Martiniano, com sua esposa, a Márcia Tâmia, eles também fizeram um documentário sobre a vida de Caibar Schutel, foi lançado em 2025, um documentário belíssimo chamado Vivi, Vivo e Viverei, e recomendo muito que vocês assistam. São entrevistas fantásticas com pessoas que conviveram e trouxeram informações muito relevantes sobre a vida de Caibar. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre tudo isso que Caibar trouxe, vivenciou com o conhecimento da doutrina dos espíritos, mas principalmente o quanto que ele pôde vivenciar esses ensinamentos em prol do bem. Nós sempre ouvimos falar no Espiritismo do homem de bem, e não podemos deixar de citar que Caibar é uma dessas pessoas que melhor exemplificou como ser este homem de bem. O tempo todo trabalhando, buscando trazer luzes, divulgando a imortalidade da alma, amparando, consolando, levando esperança para as pessoas o tempo todo. Era um sol. Quem estava próximo dele dizia que ele era um sol a irradiar. E era uma criatura
alegre, com muita leveza. Às vezes a gente vê a foto, dá a impressão que era uma pessoa séria, ou às vezes até carrancuda. Não. Quem conviveu com ele diziam que era uma pessoa que sabia ser sério a hora que precisava, mas era uma pessoa muito alegre e de muita leveza e de um convívio que era muito agradável. Então, que possamos aprender com estas criaturas que, de certa forma, representam e exemplificam o Cristo na Terra. Então, fica aqui a nossa gratidão, nosso agradecimento a todos vocês por essa oportunidade de estarmos juntos. Quero dizer que eu aprendi, ampliei ainda muito mais o entendimento da grandeza desse ser que foi Caibar Schutel, e que possamos buscar ser cada vez mais, nos aproximarmos do Cristo, assim como Caibar conseguiu fazê-lo. Nossa gratidão, e que possamos então vivenciarmos o Evangelho de Jesus com essa luz que é a da sabedoria da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado. Imortal.